Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo vai ser uma série que eu vou colocar fazer uma série de vídeos do Novo Testamento. Digamos que seria o Novo Testamento de carreirinha, onde eu vou tentar trazer para quem já leu o Novo Testamento todo, quem deixou escapar algumas coisas, porque a gente sabe que quem é cristão, a maioria cristã, não tem uma boa leitura da Bíblia e perde muitas coisas. Não é quem lê a Bíblia, às vezes até quem está na faculdade. Esses evangélicos, a maioria que está na faculdade, pega um texto, um livro de 300, 400 páginas e lê e entende tudo que está no livro, ou a maioria, e faz uma prova e passa na faculdade. Mas quando pega a Bíblia parece um cego, sai atropelando vírgula, não obedece o texto, contexto, e acaba não entendendo a mensagem que o texto quer passar. E hoje a gente vai ler, a começar essa saga, começando pela vida de Jesus. Eu pretendo ir de Mateus até Apocalipse e passar tudo com detalhes de contexto histórico, para trazer o real sentido do texto e não simplesmente pegar o texto e sair lendo sem respeitar o tempo e o contexto dele, que aí a mensagem se perde, tá bom? E a gente vai começar hoje com Mateus. E vamos começar com Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de já se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, a não queria infamar e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e o chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, porque traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs-lhes por nome Jesus. Bom, eu li. Espero que você tenha acompanhado a leitura com os versos que apareceram na tela e até na sua própria Bíblia, para não ficar aquele negócio de que, como pastor, eu leio e você fica só olhando. É para entender. Então vamos lá. A interpretação desses textos, como eu disse, hoje é só o capítulo 1. Bom, eu vou dar um apanhado resumido. Começa lá no verso 18, como eu comecei, e vai até o verso 25. E aí a gente tem a história do nascimento de Jesus. E Maria é inseminada espiritualmente pelo Espírito Santo de Deus, e vai dar à luz a um filho. E José é o noivo, o marido, para ser o marido de Maria. E em Israel, na cultura judaica, quando ser noivo já é praticamente marido, faltando só se consumar o ato do casamento, que é o sexo, e que é depois que a mulher vai morar com o marido. E nesse meio tempo, Maria é inseminada pelo Espírito Santo. Em Mateus é assim:
Maria é inseminada pelo Espírito Santo? Alguns acreditam que não. Alguns acreditam que Maria tinha sido estuprada por um soldado romano e usou isso foi usado para dar uma divinizada no nascimento de Jesus. Mas isso é só um ponto de vista dos liberais, é a teologia liberal, se eu não me engano. Mas aí, o que eu creio é o que eu vou passar para vocês, que Maria foi inseminada pelo Espírito Santo, uma inseminação espiritual. E Maria vai e conta para José. E José era um homem justo, seguia tudo certinho, queria fazer tudo certinho da lei. Então ele vai, mas ele era um homem bom, justo, seguia tudo certinho da lei, mas era um homem bom. Ele vai dar carta de divórcio para Maria em segredo e entrega ela aos pais dela. Ele ia fazer isso, né? Ia dar a carta de divórcio, explicando o assunto lá na carta de divórcio, porque ele não queria levar isso a público para não difamar Maria, que ele provavelmente sabia que ele gostava de Maria, então ele não queria difamar ela. Ia entregar ela para o pai dela e para a mãe dela com uma carta de divórcio explicando o assunto, e depois eles que se virassem para ver o que ia fazer com Maria. Mas aí, quando José estava arquitetando tudo isso, cai fora e deixa Maria lá com Jesus. Imagina uma mulher naquele tempo criando uma criança sozinha. Coitada, se sobrevivesse, né? Porque ninguém ia querer uma mulher com um filho sem pai. Provavelmente os líderes, ela ia ser entregue aos anciãos, e os anciãos iam inquirir ela de quem era o filho, e provavelmente ninguém ia acreditar nela que ela estava grávida do Espírito Santo. Então, talvez por isso José tenha fugido. Estava querendo fugir. Mas aí aparece o anjo a José. E ele diz que para ele não ter medo, que esse filho era do Espírito Santo. Aparece em sonho a José, o anjo. E diz isso para ele. E diz para ele pôr o nome do menino de Jesus, porque ele salvaria Israel dos pecados de Israel, seu povo. Primeiramente Israel, na minha concepção, e na de muitos, primeiramente Israel, depois nós, os gentios. Mas o texto só traz o seu povo, que era Israel. Bom, e tem um detalhezinho aí que a gente perde se não ler com atenção. Ele diz que o nome do menino será Jesus por um motivo. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como está aí no verso 21, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que esse nome Jesus? É isso que vai dizer. Jesus é porque ele salvará o nome do seu povo dos seus pecados. Tudo bem, Jesus mas você tem que entender que todo nome judeu tem um significado. Para os judeus, Jesus é Yeshua, do aramaico Yeshua. E no grego é Jesus, transliterado. Mas a gente tem o nome de Jesus, Paulo fala o nome de Jesus, não Yeshua, fala Jesus. Mas para nós é Jesus, trazido para o latim e depois para o português, com a aparição do J. Antes era Jesus, porque antes não existia o J. Para quem não sabe, o J não existia antes. O J é mais recente. Como, por exemplo, depois de um tempo apareceu o W, Y. Mas o Jesus era só para os judeus é Yeshua, para os romanos e gregos era Jesus ou Jesus, e para nós é Jesus. Quem ficar naquela briguinha de nome, esquece, não dá atenção, não dá bola para isso. O nome importa aqui no texto. Por quê? Porque o nome tem um significado. Yeshua vem de Yehoshua ou Yahshua, que é basicamente o nome de Josué, que quer dizer o Senhor salva, Jeová salva, Deus salva. Por isso é que o nome de Jesus, ou Yeshua, ou Jesus, significaria, era
esse nome seria dado a ele porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Porque o nome de Jesus, ou seja, Yeshua, significa Deus salva. Por isso, o anjo disse, o nome dele será Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. E depois disso, entendeu? Porque o nome de Jesus é Jesus, Yeshua, porque o significado do nome é Deus salva. Ou seja, o Senhor salva, Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. Por isso, é Jesus. Para quando você não souber qual é o significado do nome de Jesus, viu? Mãe, pai, quando for botar o nome na criança, por favor, procure um significado. Não vai botar Neymar, não. Pelo amor de Deus. Vai procurar um significado. Um nome que tenha significado. E outro detalhe, o nome Yeshua era muito comum naquele tempo. Tanto que alguns documentos dizem que o nome de Barrabás era Yeshua Barrabás, ou seja, Jesus Barrabás. Paulo tem um auxiliar chamado de Jesus, ou seja, Yeshua, ou seja, Deus salva. Continuando, aí José acorda do sonho e decide continuar com Maria, mesmo o filho não sendo dele. Foi homem? Foi. Sumiu um filho que não era seu, porque o anjo chegou lá e lhe revelou. Mas ele também foi homem, ele não entregou Maria diretamente para os líderes religiosos, porque senão, para os anciãos, porque senão Maria teria sofrido, e muito. Mas aí Jesus teria que ter um pai para a sociedade, e esse pai teria que ser da descendência de Davi. O que é que vai deduzir do verso 1 ao 17? Que eu pulei, graças a Deus. Não que não importe, só que para nossa concepção, ele já é da descendência de Davi, até porque ele é a raiz de Jessé, ou seja, ele é a raiz do pai de Davi. E isso não vem eu não li isso no texto porque seria muito longo, tá bom? E eu quero trazer uma leitura e uma interpretação que não fique chato e que a gente não perca o importante da mensagem. Que todo mundo já sabe que Jesus é o filho de Davi, é da geração de Davi. Então, mas ele é da geração de Davi. Mas na questão do convívio da visão social, porque ninguém tinha Jesus como nascido do Espírito Santo. Essa não colou para outras pessoas. Maria não espalhou, viu? Maria não espalhou, ela ficou com José como o pai de Jesus Cristo. A sociedade judaica tinha naquele tempo Jesus como filho de José. E José vai lá e acolhe Maria em sua casa, e até que a criança nascesse, eles não tiveram relações sexuais, ou seja, só foram consumar seu casamento depois que Jesus nasceu. E detalhe, tem igrejas e versões bíblicas católicas de imprensas católicas que tira esse último versículo, que é o 25, e não a conheceu até que deu a luz seu primogênito e pôs por nome Jesus. Detalhe também é que provavelmente esse primogênito, Jesus, só seria o primogênito de José ou de Maria e não de José. Provavelmente José já vinha de um primeiro casamento, José já era viúvo. Não temos assim tanto detalhes no livro de Mateus, mas externos, outros livros, temos as pistas de que José provavelmente estava no seu segundo casamento já, e esse era com Maria, e ele já tinha outros filhos que seriam mais velhos do que Jesus. Bom, esse foi o capítulo 1, o próximo vídeo vai ser do capítulo 2. Alguns não seguirão essas ordens da Bíblia, porque isso foram homens que organizaram desse jeito, e alguns textos pedem
perdem seu real significado. Se você seguir essa ordenzinha aqui, eles são mal divididos. Então eu vou dividir ele de uma maneira que o texto não vá perder o seu contexto e seu significado, para dar um significado, para que você perceba o significado do texto e da mensagem que vai ser passada. Eu te agradeço e espero que você goste dessa minha iniciativa. Que Deus possa nos abençoar a cada dia, que você possa acompanhar essa série que vai ser de Mateus a Apocalipse, capítulo a capítulo, verso a verso, trazendo uma visão que você nunca viu. Deus vos abençoe.